Quando eu falo que eu saí da sessão de cinema de O Brutalista sentindo que esse era um filme grandioso e intimista, parece que eu tô falando uma coisa contraditória, porque o filme é grandioso desde o seu primeiro momento, ele é grandioso desde a sua primeira cena, desde a trilha sonora, nos primeiros minutos. Mas por que ele é intimista, né? Eu sinto que ele é intimista justamente pela forma como ele usa a grandiosidade. Ele usa essa grandiosidade para extrair exatamente o que ele precisa e nada mais do espectador. Ele não quer ser algo maior do que o que ele precisa ser. Ele é exatamente aquilo que ele quer para a história que ele quer contar, que é uma história também muito intimista quando a gente para pra pensar, que é voltada para a lógica de um personagem e as relações que ele nutre com as pessoas ao seu redor. E é claro, tudo isso voltado para uma lógica de falência do sonho americano, né? De falar da falência do sonho americano, que é um tema até recorrente em filmes recentes, até mesmo filmes hollywoodianos. E aqui a gente tem um contexto de um personagem que ele é um imigrante judeu, que ele vem para os Estados Unidos, onde ele precisa enfrentar aquela questão de que ele não só é uma pessoa que está deslocada, né, que ele está num momento e num lugar de incerteza, mas também num cenário hostil, já que ele é essa pessoa que ele não apenas foi esvaziada de quem ela era, né, aquele cara que ele tinha uma profissão, onde ele era um arquiteto renomado, e agora ele não tem mais isso, ele precisa voltar e encontrar uma forma de sobreviver ali do zero, mas também ele era um pai de família, que agora ele precisa dar um jeito de talvez conseguir trazer a família dele pra esse lugar também, pra esse ambiente, porque ele não sabe se eles estão bem, não sabe se eles sobreviveram. Então é esse personagem que desde o início, ele já é esse personagem esvaziado, que ele encontra esse ambiente de grandeza, ele encontra essa chance de seguir um sonho americano, sendo que é um sonho americano já falido de cara. Eu acho que isso é algo bem interessante quando a gente para pra pensar que o Brutalista se vende como essa obra grandiosa, como esse grande épico, mas voltado para a lógica desse personagem especificamente falando. Principalmente porque é um filme que contrapõe o esvaziamento desse protagonista com toda a lógica da arquitetura brutalista, né? Essa arquitetura que é por si só algo grandioso, né? De construir prédios, monumentos que vão durar muitos anos e que vão estar lá mais tempo até do que esse cara, né? Esse cara ele se vai, mas ele vai deixar as obras que ele construir. Então tudo isso é elaborado dessa maneira de contrapor a grandiosidade do filme com o intimismo que ele precisa extrair, tanto das emoções quanto da jornada que ele está contando, que é uma jornada muito intimista. E aí isso dentro de um filme que ele vai trabalhar essa questão do não pertencimento, já que o personagem ele sabe que ele, por mais que ele tente, por mais que ele permaneça ali, ele nunca vai realmente pertencer àquele lugar. E aí o filme ele vai trabalhar esse aspecto de várias maneiras, ele vai trabalhar isso desde diálogos mais expositivos, não tô falando isso aqui como um demérito, tá? Mas é realmente porque são diálogos onde ele vai trazer esse assunto à tona de uma maneira super direta, mas também de uma forma mais visual, né? Trabalhando, principalmente quando ele abre os takes, quando ele mostra takes abertos dos espaços, ele vai trabalhar muito o vazio daqueles espaços e até um bom trabalho de luz e sombra que vai sempre mostrar como esse personagem está deslocado, como ele está vazio, como ele não está ali realmente encaixado dentro desse lugar. São takes que, assim, sem dúvidas, eles são muito impressionantes visualmente, mas eles também exercem o seu impacto de várias maneiras, justamente pela história que ele está contando. E hoje vamos falar sem spoilers desse filme, O Brutalista, de Brad Corbett. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao meu canal, aproveita já para se inscrever, deixa um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Após fugir de uma Europa marcada pelo pós-guerra, o visionário arquiteto Laszlo Toth, interpretado pelo Adrien Brody, se estabelece nos Estados Unidos, onde conhece um cliente cujo projeto mudará sua vida. O Brutalista traz uma lógica de jornada e destino, né? Aquele velho questionamento do que importa mais, a jornada ou o destino. Mas eu acho que mais do que jornada e destino, ele é um filme sobre progresso. E o que as pessoas estão dispostas a sacrificar em busca do progresso. Isso aliado com esse discurso sobre o imigrante, acaba criando um filme de nuances bem específicas que vão ser sempre trabalhadas no decorrer do filme por causa das relações nutridas pelo protagonista. Então assim, ele é um filme que ele vai girando em torno dessa lógica até de uma biografia, sendo que aqui o personagem não existe, né? Essa falsa biografia, então, que a gente tem aqui, o que pode deixar algumas pessoas confusas ali, pensando que, nossa, eu nunca ouvi falar desse cara, é porque realmente ele não existiu, mas o filme ele se apoia na lógica de uma biografia, né? De trazer ali um grande momento desse arquiteto e como isso foi significativo para a história, no caso para a história que a gente está vendo. Então não é aquele filme que ele vai simplesmente trazer a lógica do artista obcecado com a sua arte, voltado para conseguir trazer
o ápice da sua arte, né? Buscar a perfeição. Não, embora também seja sobre um artista obcecado, ele é um filme que é muito mais profundo que isso. E eu acho que ele é muito mais profundo justamente porque ele traz esse assunto do pertencimento em contraponto à questão do legado, né? Então ele não tá apenas buscando pertencer àquele lugar, mas ele também está trabalhando a questão do legado que ele pode deixar, e isso acaba sendo bem interessante porque apesar dele estar num lugar que nunca vai aceitar ele completamente, ele está trabalhando em um legado que ele vai deixar de uma maneira praticamente definitiva, né, já que é uma construção que muito dificilmente vai ser destruída, muito dificilmente ela vai conseguir ser transferida de lugar. Então até que ponto ele consegue deixar um legado definitivo em um ambiente, em um cenário que não o aceita completamente. Bradley Corbett ele trabalha de uma maneira a embelezar o seu filme, de uma forma que parece que o Brutalista ele é um filme sobre as construções, ele é um filme sobre essa beleza, ele é um filme sobre esses ambientes vazios, mas grandiosos, quando na verdade toda a grandiosidade que o Brutalista traz, ela é uma grandiosidade imposta a nós, da mesma maneira que ela é imposta ao Laszlo, de uma forma quase intimidadora, né? Logo na primeira cena, por exemplo, que é uma primeira cena, como eu falei, que já é grandiosa por si só, ela traz a Estátua da Liberdade bem perto, assim, num take bem próximo, mas de ponta cabeça, já indicando que talvez aquilo que a gente esteja vendo não seja de fato como deveria ser, não seja de fato como a gente espera e como a gente gostaria que fosse. Já em outros momentos, toda essa beleza, ela vem de uma forma muito mais íntima, muito mais silenciosa, muito mais quieta, como é, por exemplo, o caso da cena do mármore nas montanhas da Itália, que é uma cena incrivelmente bonita, ela é lindíssima essa cena, mas que é aquele momento que parece um pouco desconexo do filme, porque é justamente quando essa beleza ela vem para desarmar o espectador, ela vem porque ela vai antecipar algo mais tenso, ela vai antecipar um momento horrível que vai acontecer. É claro que toda essa beleza, toda essa grandiosidade, ela vem embalada em uma trilha que ela também é impactante, ela também é grande, ela também é épica, que é a trilha sonora do Daniel Blumberg, que é lindíssima, embala todo esse filme de uma forma bem interessante, já que ela exalta tudo que eu tô falando aqui de uma forma bem única, mas também concedendo esse toque mais íntimo para a jornada do Laszlo. Esse tom épico de O Brutalista, ele transborda até mesmo para a duração do filme, que tem mais de 3 horas, e ela é muito marcada porque ela tem uma divisão, um intervalinho, que está no cinema, né? Um intervalo exibido no cinema, que é um intervalo bem significativo, não apenas para marcar a necessidade, entre aspas, de dividir esse filme que é tão épico, que é tão grande, mas porque ela tem um significado ali desde a imagem que ela escolhe exibir durante o intervalo, mas também pela forma como ela divide o tom do filme em duas formas bem diferentes, né? A primeira metade do filme ela é muito mais voltada pro Laszlo, muito mais voltada para essa questão dele precisar se restabelecer e para ele encontrar esse novo projeto, e a gente tem até um lance um pouco mais esperançoso, enquanto a segunda parte ela é muito mais voltada para as ramificações das decisões que ele teve na primeira, inclusive voltando mais para as outras relações, trazendo, por exemplo, a família dele para o centro da história. Aqui também é onde a gente vai ter um bom destaque para as atuações. O Adrien Brody, ele tá arrasando desde o começo do filme, e ele tem todo esse lance desse personagem que tá fragilizado pela situação que ele está vivendo, mas que ele tá, como eu falei, esvaziado e vai seguindo sendo esvaziado por várias outras questões que vão acontecendo com ele no decorrer do filme. Mas a gente também tem a Felicity Jones, que ela tá muito bem no filme como essa mulher, que ela é um contraponto ao Laszlo, como essa figura que ficou pra trás e que está chegando agora, que também está fragilizada pela situação, mas ela também é um contraponto ainda maior ao personagem do Guy Pearce, que é o maioral, né, o magnata que contratou o Laszlo para construir, que ofereceu esse projeto, e que, particularmente, eu quero destacar aqui como uma das grandes atuações do filme e uma das grandes atuações da carreira do ator. Eu acho que talvez seja a melhor atuação que eu vi do Guy Pearce, e ela é uma atuação que me chamou muito a atenção, porque ele tá diferentão, tanto na caracterização do personagem, mas realmente pela forma como ele se porta, a postura, a voz. É uma atuação muito legal, muito forte que eu vi aqui e que eu gostei bastante. E são 3 atores que são interessantes a gente falar aqui, porque é nessas relações que vão construindo todo o impacto real de O Brutalista, né? Todo o impacto que vai sair daquela relação do Laszlo com a sua profissão, do Laszlo com o brutalismo, mas realmente para as relações. E aí é onde a gente vai tendo o aprofundamento dentro dos temas que o Brutalista quer falar, que ele já meio que estava sugerindo desde o começo, costurando toda essa lógica principal com alguns temas que ficam secundários, mas que também tem um impacto muito forte, como por exemplo o vício em drogas, ou até uma violência sexual que acontece, que ela é super impactante, ela não fica ali em primeiro plano, e ela é filmada de uma maneira também para tentar minimizar o incômodo,
mas ela tem um impacto muito forte na trama, sendo que todas as questões, todos esses aspectos primários ou secundários do filme, eles vão ser costurados em um epílogo que particularmente eu gostei bastante, apesar dele ser um pouco diferente de tudo que veio antes. Esse epílogo, ele vai oferecer algumas respostas, mas ele também vai trazer algumas justificativas para os comportamentos desses personagens, principalmente pro Laszlo, já que é um epílogo que ele se comporta quase como uma homenagem. Talvez seja o momento que a gente mais fica na dúvida se esse personagem ele existiu, né? Se essa pessoa que a gente tá assistindo, ela existiu de fato. É um epílogo que costura muito bem todos os temas, todos os tópicos abordados, mas também acredito que todo o sentimento que a gente vai tendo com o Brutalista, todo o sentimento que o Brad Corbett ele constrói no decorrer do filme, com essa grandiosidade mais intimista, mais precisa, tudo isso é bem amarrado com esse epílogo que ele funciona, como eu falei, para trazer justificativas, para trazer respostas, mas também para amarrar essa obra, que é uma obra de vários sentimentos, de várias sensações, e que traz essa jornada do progresso de uma maneira quase imposta a nós, até pelas cenas que representam muito isso, já que elas trazem a gente como um ponto de vista de um veículo em uma estrada, onde a gente não olha para os lados, a gente está simplesmente seguindo em frente. Isso tudo é amarrado nesse final que traz essa discussão sobre jornada e destino dentro dessa obra, que ela é tão grandiosa, mas também tão voltada para esse íntimo, para esse microcosmos desses personagens e dessa jornada tão impactante. Para O Brutalista, nota 9. Eu realmente fiquei impressionado, eu fiquei impactado por esse filme de várias maneiras, eu realmente gostei, é um dos meus favoritos do ano até aqui. É um filme que eu não tinha tanto conhecimento sobre o que ele seria, né, eu só sabia o nome dele, só sabia que ele tinha o Adrien Brody e que ele tinha sido elogiado em festivais, né, ganhou um prêmio de direção em Veneza, mas ele trouxe todo um impacto, uma imponência, assim, uma grandiosidade que eu esperava, por exemplo, de Megalópolis e eu não tive. Todas as sensações que eu achei que ia ter em Megalópolis, eu acabei tendo realmente em O Brutalista. Que é esse filme impactante de uma forma até semelhante como a forma como a Nora me impactou e que, aliás, também é um filme que discute à sua própria maneira a falência do sonho americano. Mas enfim, se você assistiu O Brutalista, comenta aqui embaixo o que você achou ou comenta também a sua expectativa pro filme, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.